Então hoje nós vamos para o oitavo tema da disciplina, que é sobre paleoclimas, geomorfologia e sítios arqueológicos. Então eu espero mostrar para vocês como é que são essas interrelações, né, entre os paleoambientes, o trabalho geomorfológico, né, o que acontece em termos de geomorfologia e como isso é relevante para os sítios arqueológicos, né? Como isso é relevante para a gente entender o que acontece com o registro arqueológico, entender o que acontece com as pessoas também que moravam em determinadas regiões da Terra naquela época, né? Então, esse tema é bastante importante para tecer uma série de considerações e entender melhor o que acontece, né, com os sítios e com as pessoas. Para falar disso, não tem como não falar dos principais eventos de mudança climática que ocorreram no Quaternário. O Quaternário é o período que pega os últimos 2,8 milhão de anos, tá? E a gente está num período na época holocênica, né? No Holoceno, que é uma época, né? Uma subdivisão do Quaternário, que são os últimos 12 mil anos. Então, nesses últimos 2,8 milhão de anos, ocorreram vários eventos de mudança climática, né, que são os mais visíveis, tem a ver com alternâncias entre clima frio e quente, né, mais visíveis geologicamente, né, mas com influências também na precipitação. Por que isso? Porque quando você tem um clima mais frio, muita água fica retida nas geleiras, né? E água retida nas geleiras é água que não está disponível na atmosfera. Então você tem variações na precipitação também. Não quer dizer que a Terra toda fique mais seca. Tá? Isso quer dizer, depois como a gente vai ver daqui a pouco, né? Quer dizer que algumas regiões vai chover mais e outras menos. Tá? Então não existe uma correlação direta entre glaciação e seca. Tá? Isso é importante. Mas em termos de nomenclatura, né, existem os estádios glaciais e interglaciais. Tá? Então, um estádio glacial, um estádio interglacial, como o nome sugere, né, o estádio glacial quer dizer que houve uma diminuição na temperatura global, né, com formação, o aumento das calotas de gelo polares, com o aumento das geleiras continentais, né, em locais de alta altitude ou latitude, tá? E então um estádio glacial quer dizer, de maneira geral, uma diminuição na temperatura média da Terra, tá? E o estádio, isso é estádio, tá? Tudo com D, né? Não é estágio, tá? É estádio. E o estádio interglacial por oposição, né, é o contrário, né? Quando você tem um aumento das temperaturas da Terra, retração das geleiras, das calotas de gelo polares, retração ou desaparecimento de geleiras de altitude, né? E assim sucessivamente. Dentro desses estádios glaciais, interglaciais, você pode ter períodos de maior ou menor temperatura que são relativamente curtos. Esse relativamente curtos é em tempo geológico, tá? Então, assim, eles podem ter alguns milhares de anos, tá? Mas em tempo geológico eles são considerados curtos. Então, aí entram os períodos estadiais e interestadiais, tá? Então, um estadial, um período estadial seria um período de diminuição da temperatura dentro de um panorama geral de temperaturas altas ou mais altas, tá? Então, um estadial quer dizer um período de baixa temperatura
dentro de um estádio interglacial, ou seja, você está com uma temperatura relativamente alta, né? Você não está numa época glacial, mas você tem uma queda de temperatura durante um intervalo de tempo geologicamente curto. Então, essa queda de temperatura é chamada de um estadial, tá? Ao contrário, então, né, a gente vai ter os interestadiais. E os interestadiais são períodos de temperatura relativamente alta durante um largo período de temperatura baixa, ou seja, durante um estádio glacial. Tá? Então, um interestadial vai ser um período pico, um período geologicamente curto de temperaturas altas, beleza? Então eu vou deixar isso para vocês lerem no slide, tá? E também tem a questão dos períodos períodos pluviais e períodos secos. Os períodos pluviais e secos, como o nome sugere, tem a ver com a precipitação e a gente vai ver que é uma coisa um pouquinho mais complexa e eles não são assim tão longos quanto os estadiais, interestadiais em termos globais. Na verdade, eles não têm uma assinatura global, tá? Eles são mais localizados. Tá? Falando então dos estádios glaciais e interglaciais, eles começaram a ser reconhecidos no início do século XIX. Aí a gente tem o bom e velho Hutton metido nessa história, tá? O Hutton foi um dos primeiros a supor, a perceber que partes da Inglaterra teriam sido recobertas por geleira, né? E como é que esse pessoal percebia isso? Como é que o Hutton percebeu? Bom, já existia um conhecimento geológico suficiente para saber aonde existiam certos tipos de rocha e locais que existiam outros tipos de rocha, e o pessoal começou a perceber blocos muito grandes de rocha que estavam em locais onde eles não deveriam estar, né? Esses são chamados blocos erráticos. Tá? Qual que é o significado desses blocos? Eles são transportados como? Né? Como é que eles vão parar? Por exemplo, um bloco de granito vai parar num local onde só tem calcário, né? Como isso aconteceu? Bom, a gente sabe que hoje a gente sabe que tinha gente que carregava esses blocos, né? Especialmente durante a idade do bronze, né? Ou neolítico, né? Que o pessoal carregava, fazia os hands, né? Fazia os monumentos e algumas dessas rochas eram carregadas por às vezes centenas de quilômetros. Mas, pensando geologicamente, uma rocha que está lá no meio do nada e sem nenhum sinal de modificação humana, como é que ela foi parar lá? Bom, se a gente tira os deuses astronautas da história, que é o que devemos fazer, a explicação mais plausível é que esses blocos foram transportados por ação do gelo, tá? São chamados blocos erráticos. Eles são englobados na geleira, na massa de gelo, e literalmente pegam carona, né? Eles vão sendo levados pela geleira. Quando a geleira derrete, o bloco fica lá no local. Então o Hutton já tinha percebido que isso acontecia, que sugeria, né, a possível glaciação na Inglaterra. E depois, posteriormente, foram feitas outras observações, especialmente nos Alpes. E aí tem um engenheiro suíço chamado Ignaz Venetz. E o Venetz, ele foi comissionado para fazer obras nos Alpes, né, obras de mitigação de desastre, né, por conta de geleiras que represavam a água, né, formavam barragens e depois elas derretiam e aquela água toda descia o vale matando todo mundo, né? Tipo um acidente da Vale do Rio Doce, mas natural, né? Vem aquela massa de água
melhor do que o acidente da Vale do Rio Doce, porque não tem material contaminado, né? É só água e gelo, só que as pessoas morrem do mesmo jeito, né? E aí ele foi comissionado para fazer esses trabalhos e os estudos dele nos Alpes, os estudos que ele fez nos Alpes, né, mostraram que existiam essas sinais da presença de gelo em locais muito, muito afastados das geleiras atuais. Então, parte dessas observações, inclusive, isso é bacana, foram feitas por um informante, por um cara que era caçador e guia nos Alpes, né? Então, isso até lembra um pouquinho o trabalho de arqueologia, quando a gente faz descobertas espetaculares, na verdade, auxiliados pelos moradores locais, né, que conhecem bem a região, né? O cara fala assim, eu achei isso aqui ali, naquele lugar tem pintura de índio, coisa assim. Então, passando para a geologia é similar, né? O, o Venete estava atrás. Bom, o pessoal começou a perceber alguns sinais de geleira. Um desses sinais é pavimentos estriados. Tá? Pavimentos estriados são, como o nome sugere, são as rochas alisadas e com marcas, estrias, é, muito pronunciadas que são feitas pelos blocos, seixos que ficam na base da geleira e que são, pela pressão e pela movimentação do gelo, vão causando um atrito com a rocha da base e vão literalmente deixando uma marca na rocha da base, tá? Como se fosse uma enorme lixa. Então, à medida que as geleiras se retraíram nos Alpes, as pessoas começaram a ver esses pavimentos estriados, né? Associaram as geleiras, e aí, quando começaram a achar pavimentos estriados muito longe das geleiras, ficou claro que as geleiras tinham chegado até lá. Então, no começo parecia uma coisa impensável, porque assim, não, como que o gelo chegou a quilômetros de distância lá na frente, né? E, e, e sim, no fim foi isso mesmo que aconteceu, né? Depois do Venice, o famoso o Agassiz, né, Louis Agassiz, ele também foi na região dos Alpes e meio que chancelou, né? O Agassiz tinha uma posição acadêmica sólida, etc., né? Ele, ele foi lá ver, no começo ele era um descrente, o que está correto, né? A ciência tem que proceder por ceticismo, né? Você não tem que sair acreditando em tudo. E mais importante do que ser cético é ter a humildade depois de mudar de ideia, como a gente já viu em aula anterior, com relação ao Charles Lyell, que não acreditava nem em evolução e nem na grande antiguidade do homem, e depois foi convencido de ambos né, cientificamente, e daí mudou de ideia e não teve problema nenhum em dizer que ele tinha mudado de ideia, né? Então o HC fez também, viu as evidências que o Venez tinha publicado e, e foi atrás de outras coisas e no fim essa ideia de que houve uma grande glaciação e que partes extensas da Terra tinham sido cobertas por gelo ganhou tração, né? Tinha mais gente acreditando nisso. É, Mais do que isso, as próprias observações do Venetz mostraram que houve mais de uma grande glaciação, né? Porque às vezes a geleira vai passar por cima de tudo e vai apagar tudo, mas às vezes glaciações que foram mais extensas não vão ser obliteradas por glaciações posteriores. Então, em alguns locais, ele percebeu também sinais de glaciação, e eles são vários, não são só os pavimentos estriados, tem também as morainas, né, que são, vamos dizer, se a geleira é o equivalente a um trator, né, o trator quando passa ele vai jogar um monte de terra, né, e esse monte de terra que fica na frente e nas laterais da geleira são chamadas morainas. É, então, então, assim, a observação da existência de morainas totalmente longe das geleiras, então, uma série de observações
levaram a perceber que houve mais de uma, que tinha havido mais de uma grande glaciação, e foi possível elencar a ordem delas, tá? E essa nomenclatura que é usada, pelo menos na Europa, né? Ela é usada até hoje, dá conta de pelo menos quatro grandes glaciações, né, chamadas com os nomes, deram os nomes dos vales da Suíça onde elas foram detectadas, né, que é Günz, Mindel, Ries e Würm, tá? Da mais antiga para a mais recente, tá? Então, a Günz é a mais antiga, Mindel, Ries e Würm, que é a mais recente. Quando vocês leem o texto, né, e tem o nome da glaciação, uma maneira fácil, mnemônica de lembrar é que elas estão em ordem alfabética, né? Günz é G, tá, é a mais antiga, Mindel é M, Ries R e Würm W. Então a W é a mais recente, né, em ordem alfabética, tá? É, essas quatro grandes glaciações, depois percebeu-se que, na verdade, elas são entremeadas por vários períodos de clima. Elas são quebradas, né? É porque na época não dava para ter muita ideia de variações intermediárias, né? Não tinha dados para isso, né? O que dava para perceber geologicamente é que tinha havido quatro, né, grandes glaciações, tá? Bom, é, hoje nós sabemos que durante o Pleistoceno, né, que é a época do Quaternário anterior à que a gente está agora, que é o Holoceno, então que vai de 2.8 até 12.000, né, que no Pleistoceno houve então várias episódios de mudança climática, tá? E estima-se, né, que até 30% da superfície terrestre foi ocupada por gelo durante essas grandes glaciações, ou seja, é uma área monstruosa, tá? Não é pouca coisa. Ah, associado a esse aumento do gelo, você tem um fenômeno que chama permafrost. Permafrost quer dizer permanent frost, que quer dizer que o solo, né? Então, permafrost é uma coisa que acontece no solo, é um solo permanentemente congelado. Ou seja, a temperatura de verão, apesar da geleira ou da capa de gelo até regredir no verão, o solo não descongela. Ou seja, é duro como concreto, né? E então esse permafrost também era muito mais extenso, tá? E é importante porque você tem um ciclo de retroalimentação, né? As geleiras elas vão sequestrar a água, o permafrost vai sequestrar matéria orgânica, porque toda a matéria orgânica naquele solo vai estar absolutamente congelada, portanto não vai ser decomposta e, portanto, ela não vai emitir, né, a decomposição da matéria orgânica vai emitir CO2 e metano. E metano é um gás estufa mais poderoso do que o CO2. Então, o que acontece é que existe um sequestro da matéria orgânica, portanto, menos gases estufa e, portanto, o clima fica mais frio ainda, tá? Então, o aumento das geleiras tem um efeito retroalimentador. Quanto mais geleiras, mais frio, e quanto mais frio, mais geleiras, e assim sucessivamente. E é daí que vem as preocupações de mudança climática atuais, porque está ocorrendo ao contrário, as geleiras estão diminuindo. Quanto menos geleiras, menos reflete a luz do sol, porque a geleira é branca, né? Tem também esse efeito chama albedo, né? Ela tem o poder de refletir a luz do sol, né? Então, se você tira aquela capa de gelo, o sol vai incidir sobre a Terra e, portanto, vai aquecer mais ainda o clima, porque ele, né, a radiação solar incide sobre sobre a Terra e não sobre o gelo, e aí vai aquecer aquele solo que depois vai liberar calor, tá, à noite.
E também, né, quanto mais retrai a geleira, o permafrost acaba também retraindo e aquela matéria orgânica que estava presa lá desde os tempos imemoriais vai começar a se decompor, vai liberar CO2 e metano, que são gases estufa, que vão começar a, a ampliar o efeito estufa e, portanto, a temperatura e assim vai. Então, é um efeito em cascata, tá? Daí as preocupações ah, importantes e totalmente relevantes a respeito de mudanças climáticas atuais, tá? Apesar dos negacionistas. Mas se tem gente que duvida até da importância da vacina, né? A mesma pessoa que duvida da vacina agora está esperando a vacina, né? Não vamos nem entrar nisso para não ficar irritado. É, as temperaturas médias nas proximidades das geleiras, elas chegam a 6 graus negativos, né? E, e isso faz com que realmente tudo em volta fique muito, muito frio. Aí, obviamente, quando elas regridem, isso muda totalmente. Então, as mudanças climáticas mais radicais, mais importantes, elas têm a ver com expansão e retração de geleiras, tá? Esse é o principal parâmetro. Então, depois dessa descoberta inicial, né, de que houve várias épocas, várias eras glaciais, várias eras do gelo, especialmente depois da Segunda Guerra, com o, a melhoria em equipamentos, etc., começou-se a fazer sondagens e tradagens, né, perfurações, tanto no fundo oceânico quanto em geleiras. E com isso deu para perceber que existiram várias oscilações, né, e muito mais. Uh, deu para ter uma ideia mais refinada, né, do que aconteceu com o clima. Então eu vou passar aqui um slide com uma figura, né, que vai mostrar isso, né, que as principais glaciações, né, Guns, Mindel, Ries e Würm, né, na verdade elas são quebradas, né, elas podem ser quebradas. Também é importante lembrar que essa nomenclatura na América do Norte é diferente, né? Eles colocam Nebraska como Guns, Kansas como Mindel, Illinois, Ries e Wisconsin, Würm. Então, quando vocês lerem algum texto falando de Wisconsiniano, tá? Seria a glaciação no continente americano, né, ou na América do Norte, é a glaciação mais recente, que seria equivalente ao Würm, tá? Então, no caso dos Estados Unidos, elas não estão em ordem alfabética, tá? Então, nesse gráfico, vocês podem ver como as quatro grandes glaciações, né? Guns, Mindel, Ries e Würm, foram que estão aqui na parte de baixo do gráfico, né, como azul, né, elas foram depois quebradas, né, porque na verdade elas foram entremeadas por períodos mais quentes que não eram visíveis no registro dos Alpes, por exemplo, tá? Então, a glaciação Würm, essa, né, a que está mais recente ali pro lado direito do gráfico, tá? Essa foi relativamente contínua mesmo, né? E a Ries, que foi aqui na América do Norte é o Illinois, né? Então a Würm, que é Wisconsin na América do Norte, e a Ries, que é Illinois, ambas foram relativamente contínuas, mas a
A Mindel e a Wurm, na verdade, elas foram entremeadas por vários estádios interglaciais, mas isso não era visível, porque também elas são muito mais antigas, né? Elas já estão aí na faixa de 250 mil anos para trás, tá? Mas então é isso, ficou mais claro. Pelo menos as duas últimas, que obviamente, como são mais recentes, são mais visíveis no registro geológico, elas foram melhor delimitadas. Bom, e por que que acontece isso? Né? Por que que acontecem essas mudanças de longo prazo? Bom, a mais atual tem forte influência antrópica, né? E isso já está mais do que provado de maneira científica, né? Se alguém tem um problema com isso, é um problema de ordem econômica, política, ideológica ou religiosa, mas científica não é. Então, cientificamente, isso já está mostrado, todas as evidências sugerem que a influência humana é determinante no aumento da temperatura da Terra nos últimos séculos. Tá? Mas em termos naturais, o que faz isso acontecer? Bom, a, a conclusão também científica mais forte, né, é que isso tem a ver com os parâmetros orbitais da Terra. O que são os parâmetros orbitais? É a inclinação do eixo da Terra, é, o formato da, da órbita, né? Que a órbita da Terra ela tende a ser uma elipse, né? Ela é elíptica, mas essa elipse ela pode ser mais achatada ou mais ah, ela pode ser mais circular ou mais elíptica, né? Exagerando a figura, né? Ela poderia ser, né, assim, né? E obviamente não é tanto, né? Se fosse assim, acabaria a vida na Terra. Mas existe uma pequena variação, né, nessa eclíptica, né? Ou seja, no formato da órbita da Terra, né? Que faz assim, 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 tá? Então essa pequena variação na órbita, no formato na delineação da órbita da Terra é um dos fatores também, tá? Ah, a própria atividade solar, que tem ciclos, tem pulsos de maior emissão de calor, menor emissão de calor, tudo isso junto vai fazer com que, às vezes, um efeito anule o outro e, às vezes, um efeito potencialize o outro, né? E tudo leva a crer que esses parâmetros orbitais e solares, né? Ou seja, da energia que o Sol emite, eles são responsáveis pela existência de períodos estadiais, estádios glaciais e interglaciais, e também dos estadiais e interestadiais, ou seja, dessas mudanças de longo prazo do clima. Tá? Então são os parâmetros orbitais. Tem esses então assim, esses ciclos, né? Por exemplo, a inclinação da Terra, ela fica mais inclinada ou menos inclinada, né? E esse movimento de inclinação da Terra, ele é cíclico, tá? Esse é um exemplo. Uma outra coisa é a precessão. A precessão é o seguinte, imaginando que a minha mão é a Terra, tá? Seria melhor pegar uma laranja, ou seja, imagine uma laranja, enfia uma caneta, um lápis na laranja, tá? Ah, uma coisa é a inclinação, né? Então tá aqui. O eixo, o meu dedo é o eixo da Terra, tá? Então uma coisa é a inclinação, inclinou, inclinou. Mas outra coisa é a precessão. E agora vamos olhar meio aqui de lado. A precessão seria isto aqui, ó. Um movimento de peão. Para quem já viu, né, quase nenhum aluno mais que você pergunte brincou de peão, né? Mas assim, se você gira um peão, gira um pino, alguma coisa assim, no começo ele vai ficar retinho, depois quando ele começa a perder energia, ele começa a fazer uma dança, não é? O eixo dele começa a dançar até que ele cai. Então, essa dança que o peão faz no final,
né? Isso seria a precessão, né? Então não é só uma questão de inclinação, inclina, né? No mesmo eixo. Na verdade é uma coisa fazendo assim, né? Então esse é o seu movimento de peão, entre aspas, seria a precessão do eixo. Então, além da inclinação, você tem a precessão, tá? Você tem a excentricidade da órbita terrestre, tá? Que pode ser mais parecida com um círculo e mais parecida com uma elipse, essa é a excentricidade. E a energia solar que está sendo emitida sobre a Terra. Aqui vou mostrar um slide, né? Esses ciclos são chamados ciclos de Milankovitch. Milankovitch foi um cientista russo que percebeu que existia essa ciclicidade nesses parâmetros. Tá? E depois ficou com mais observações, né, ficou demonstrado cientificamente que esses ciclos realmente existiam, né? No começo aquela coisa de sempre, né? O cara tem uma ideia, tiriri, tá, demora para e depois percebeu-se ainda por cima a influência que esses ciclos têm no clima da Terra e nessas grandes mudanças, porque ficou muito claro que você tem uma retroalimentação ou anulação desses fatores. Né? Então, ou seja, se a órbita da Terra tende mais a circular, tá? Você vai ter menos diferenças entre verão e inverno. As médias de temperatura entre verão e inverno são diminuídas. Tá? E se ela tender mais a elíptica, ao contrário. Né? A mesma coisa a inclinação. Quanto mais inclinada a órbita da Terra, maiores as diferenças entre temperaturas de verão e inverno. E assim sucessivamente, beleza? Aqui nesse gráfico, os ciclos de Milankovitch, né? Então no topo a precessão, que é aquele movimento de peão do eixo da Terra, né? O nome correto é precessão dos equinócios, movimento de peão. E o gráfico vai, né, de 1 milhão de anos até agora, né, 1 milhão de anos na direita e o período presente aqui na esquerda. Depois os ciclos de obliquidade, ou seja, a inclinação do eixo da Terra. Os ciclos de excentricidade da órbita em azul. E os ciclos de solar forcing, que seria a intensidade de energia que é emitida pelo Sol, em amarelo. E lá embaixo os estádios, os períodos glaciais, os estádios glaciais interglaciais, ou seja, os períodos de glaciação, né, em cinza, né, mostrando os picos de temperatura, né, e na parte branca mostrando os períodos mais frios, tá? Então, os picos, os períodos em cinza na parte de baixo do gráfico, na parte inferior do gráfico, são períodos de maior intensidade, de temperaturas mais altas, tá? Então vocês podem perceber que são amplos períodos de frio, né? Entremeados por períodos relativamente curtos de clima quente. E lá na extrema esquerda é onde a gente está agora, né? Então, quando falam os negacionistas, né, da mudança climática, falam, não, mas é normal, né, que o clima da Terra esquente, ele ia esquentar naturalmente mesmo. Sim, o Holoceno, a gente está num estádio interglacial, isso é claro, né? Mas a velocidade com que a temperatura aumentou nos últimos 150, 200 anos, ela é totalmente anômala, né? Então, assim, o problema não é o clima, a temperatura aumentar. Não é esse o problema. O problema é você engatilhar uma série de efeitos que façam com que o clima da Terra fique absolutamente instável. Esse que é o nosso problema.
nós temos problemas sérios com instabilidade climática, nós como espécie, né? E sempre tivemos esses problemas, tá? Como a gente vai ver mais tarde em aulas mais para frente, tá? Então é isso. O problema todo da mudança climática não é aumento de temperatura, tá? Se fosse só aumento de temperatura, beleza. Nós somos primatas que evoluíram na região intertropical, né? Nós nos damos bem com o calor. Isso não é um problema. O problema é o clima começar a flutuar violentamente quando você tem essa ruptura de equilíbrio. Se o clima variar violentamente, fica bem difícil para primatas que dependem de agricultura, né, manterem a sua população de 7 bilhões de habitantes. Esse é o ponto. Então, retomando, né, vou deixar aqui, né, o slide sobre os períodos estadiais e interestadiais para vocês fixarem bem isso, tá? Então aqui as definições, tá? Para vocês memorizarem, para ficar bem claro, que o estadial é um período de temperaturas mais frias durante o interglacial, com duração insuficiente para ser considerado uma glaciação. Ou seja, são picos mesmo, né? Então o estadial é um pico de frio. O exemplo é o Younger Dryas, o Older Dryas, etc. E o interestadial é um período mais quente durante uma glaciação, com duração insuficiente para ser considerado interglacial. Por exemplo, o Bolling e o Allerud. Então, quando vocês lerem um texto falando, porque no estadial tanto, então vocês já sabem, opa, a temperatura é mais fria. Se for assim, no interestadial, talalá, então vocês já sabem que está falando de um período mais quente. E aí aqui eu vou mostrar uma figura que apresenta um gráfico de variação das temperaturas globais. Globais, não, na verdade, assim, as variações em temperatura mensuradas em 3 testemunhos de geleira. Então, o que o pessoal faz? Vai lá na geleira, literalmente põe uma broca, fura a geleira, traz os testemunhos para cima, eles ficam obviamente em geladeiras, né, para não derreter, e aí você consegue, isso a gente vai ver numa aula mais para frente, quais são os parâmetros, mas você consegue tirar um monte de informações contidas no gelo, na forma de isótopos, de oxigênio, e na forma de gases aprisionados dentro das bolhas de ar, né, que estão no gelo. Então, você consegue ter um monte de parâmetros climáticos perfurando geleiras. E o gráfico mostra, então, os resultados obtidos em 3 geleiras, uma na Groenlândia, que é o GRIP, e 2 na Antártica, que é o Vostok, que, como o nome sugere, foi feito pelos russos, e o Epaika, que foi feito pelos americanos. E esse gráfico mostra essa variação de temperatura dos últimos 40 mil anos, né? E vai ficar muito claro pelo gráfico o que aconteceu nos últimos 12 mil anos. Esse gráfico aqui mostra de maneira maravilhosa os dados de delta O18. O O18 é um isótopo de oxigênio mais pesado do que o isótopo normal, que é o oxigênio 16. E a gente vai ver em aulas mais para frente aí como é que funciona. Mas o que vocês precisam saber para o momento é que a variação no delta 18 ela é correlacionada com a temperatura, né? Então, o que esse gráfico está mostrando é de 40 mil anos até o presente. Então, para o lado direito do gráfico está em 40 mil anos, e o zero aqui do lado esquerdo, a curva vermelha, que é do GRIP, que é o testemunho de geleira da Groenlândia, mostra essas variações estúpidas aí entre 40 e 30 mil anos, né, que não são refletidas tanto lá embaixo na Antártida, tanto pelo Epaika quanto pelo Vostok.
né? Mas o Epaica ainda mostra, né, uma, uma oscilação, mas não tão grande quanto esse da Groenlândia, né? Mas aí vem vindo, vem vindo. De maneira geral, o que interessa ver é que todas as três curvas mostram temperaturas mais baixas, tá? Então, quanto mais baixo no gráfico, menor a temperatura. Quanto mais para o topo do gráfico, maior a temperatura. Aí, notem ali que quando chega por volta, então 1 vezes 10 a quarta seriam 10 mil anos, né? Pouco antes dos 10 mil anos, ó, veja ali, 10, 11, 12, 13, 14, né? Por volta de 14 mil anos tem um pico de temperatura alta, visível no GRIP, visível nos outros dois também, tanto no Epaica quanto no Vostok, né? E depois cai de novo e assim vai, mas depois você tem um platô de temperaturas sempre mais altas, que fica bem visível no GRIP, né? Esse platô é o Holoceno, né? Então olhem a diferença não só de temperatura média mais alta, mas da amplitude da oscilação, né? A amplitude da oscilação no Holoceno para a curva do GRIP é infinitamente menor do que era antes, tá? Para a curva do Vostok, e aí a gente está falando de Antártida, existe uma certa variação ali no Holoceno, né? Mas também é claro que quanto mais recente o registro, aí é uma questão técnica, né? O testemunho de geleira, quanto mais profundo, maior a pressão e as camadas de gelo tendem a ficar mais comprimidas e, portanto, você perde um pouco de resolução. Então, essa oscilação grande que dá para ver na curva azul, no final do oceano, ela pode ter a ver com essa melhor resolução nas camadas mais recentes da geleira, da geleira. Mas assim, o que interessa é que, de uma maneira geral, vocês podem perceber que o clima no Holoceno ele é muito mais quente, né, do que o clima durante o final do Pleistoceno. E no final do Pleistoceno você tem variações muito mais violentas, como pode ser visto especialmente na curva vermelha. Ocorre, porém, que o clima da Terra não simplesmente estava frio e puff, subiu e ficou quente. Na verdade, houve oscilações poderosas, oscilações muito fortes no final do Pleistoceno, né? Ou seja, por volta de entre 14.500 e 11.500, houve períodos de oscilação climática muito intensos, tá? E as mais famosas são a oscilação Bolling, que é um interestadial. Portanto, se é um interestadial, vocês já sabem que é um período quente dentro de um período geralmente frio, tá? Então, o Bolling foi um pico de calor que aconteceu por volta de 14.500 anos antes do presente. Isso é calibrado, tá? Depois do Bolling, houve um estadial, ou seja, um período frio e curto, né, chamado de Older Dryas. O Older Dryas ocorreu a 14.100. Então, olha lá, a gente tem a 14.500 um pico de calor, e depois, 400 anos depois, tem um pico de frio. Isso é muito rápido, tá? A gente está falando em termos geológicos, a diferença de 400 anos entre um pico de calor e um pico de frio é um negócio estúpido, tá? É muito rápido e tem assim, impacto muito grande em fauna, flora e humanos, com certeza, tá? Depois, a 13.500, tem um outro interestadial que é chamado de Alerod. E por fim, entre 12.700 e 11.500 tem o Younger Dryas, que é um estadial, ou seja, de novo
você tem um pico de frio. Tá? Então é uma verdadeira dança de temperatura, né? Por que que isso está acontecendo? Provavelmente porque você tem o clima começou a ficar mais quente de maneira muito rápida, né? Essa transição Pleistoceno-Holoceno, então, né? Como vocês viram no gráfico, né? Uma mudança muito rápida. As calotas polares começaram a desagregar. Então você tem um despejo de quilômetros cúbicos de água gelada no oceano, tá? Que modificam todo o padrão de circulação oceânica e atmosférica, né? Que fazem que o clima fique literalmente maluco. Tá? E esse, novamente, né, é o medo das mudanças climáticas atuais que podem engatilhar, podem dar origem a esse tipo de coisa. Tá? O clima ficar totalmente instável. Beleza? Então, essas quatro oscilações do Pleistoceno final, né, o Oder Dryas, o Böhlen, né, que é o quente, depois o Oder Dryas, que é um pico frio, depois o Allerod, que é quente de novo, e depois o Younger Dryas, que é outro pico frio, tudo isso acontecendo entre 14.500 e 11.500, pessoal. São só 3.000 anos. A gente está falando de um intervalo de tempo muito curto, onde aconteceu essa maluquice no clima. Tá? Então, o que vem depois disso é o Holoceno. Né? O 11.500, que é o final do Younger Dryas, a gente já está entrando no Holoceno. E aí, o Holoceno, perto disso, o Holoceno é uma maravilha. Né? O Holoceno é extremamente estável, ou parece muito estável, perto disso aí que aconteceu logo nessa transição. Aqui para vocês verem, né, direitinho o intervalo e os nomes das quatro principais oscilações no final do Pleistoceno. O interestadial Böhlen, 14.500, o Oder Dryas, que é um estadial, a 14.100, o interestadial Allerod, 13.500, e o estadial Younger Dryas, ou seja, mais frio, pico de frio, entre 12.700 e 11.500. Todos eles têm uma manifestação global. Eles são perceptíveis em registros paleoambientais, mesmo da região tropical. Logo que eles foram definidos, o pessoal achava que era um fenômeno que só era percebido no hemisfério norte, mas depois ficou claro que sim, você tem evidências dessas oscilações também na região intertropical e no hemisfério sul. Bom, além dessa questão das glaciações, né, e dos estádios glaciais e interglaciais, dos períodos estadiais e interestadiais, tem a questão dos períodos pluviais e secos. Havia a ideia de que existiria uma relação mais ou menos direta entre glaciação e seca e entre interglaciação ou deglaciação e chuva, por causa dessa questão da água que está sequestrada nas geleiras ou não, etc. e tal. Hoje sabe-se que não existe essa relação direta, tá? Em algumas partes do mundo, o que acontece é que em algumas partes do mundo você tem aumento de pluviosidade, mesmo que seja durante um período, um estádio glacial, tá? E vice-versa. Em outras partes do mundo você vai ter seca. Né? Então essa questão de períodos pluviais e interpluviais, ela serve para uma dada região, né? E você vai ver lá o que aconteceu naquela região, mas não tem uma assinatura global, né? Como são os estádios glaciais e interglaciais, que a temperatura global diminui ou aumenta. Tá? Então, em termos de pluviosidade, isso é muito mais variável. Né?
mas é super importante em termos locais, né? Isso vai fazer toda a diferença em termos de para os humanos principalmente e também para a geomorfologia. Mais recentemente percebeu-se então na medida em que você tem mais informações, mais indicadores de paleoambientais, e a gente vai ver em algumas aulas mais para frente aí quais são esses indicadores, mas só adiantando, né? Na medida que você tem mais conhecimento, mais indicadores, mais estudos sendo feitos, etc., foi ficando mais claro que o Holoceno, ou seja, os últimos 12 mil anos nos quais a gente vive, né? Nos quais inclusive todas as civilizações floresceram, então civilização entendendo como formação de cidades, né? Não tem nada a ver com civilização, que as pessoas são bacanas, civilizadas, né? Civilização no sentido bem técnico mesmo, ou seja, a formação de cidades, né? Sem nenhuma conotação moral, né? Elas aconteceram todas no Holoceno, tá? Então, tem alguma coisa muito interessante aí, a gente vai ver lá para o fim da disciplina o que pode ser. Que coincidência é essa, né? Que o Holoceno, que é o período mais estável, é justamente quando você tem a formação de cidades e grandes aglomerações de pessoas, etc. Mas, então, na medida em que você tem mais estudos e mais evidências, ficou claro que o Holoceno, apesar de ser esse período de clima muito mais bacana e estável, ele apresenta períodos de mudança climática rápida, tá? Usando a nomenclatura de Majewski e outros 2014, que está na bibliografia, tá? MCR, né? E o que é a mudança climática rápida? São, como o nome sugere, né, mudanças muito rápidas acontecendo em intervalos de tempo bem restritos, tá? E que essas podem ter, com certeza, né, tem impacto muito grande para populações humanas, que é o que a gente vai ver mais para frente, mas para a aula de hoje tem um impacto muito grande em termos geomorfológicos, tá? E aqui eu vou mostrar aqui, né, os principais eventos de mudança climática rápida, daqui a pouquinho no slide, mas adiantando, né, eu estou mostrando aqui tanto idades calibradas como radiocarbônicas, como também nós vamos ver em algumas aulas para frente o que é essa coisa da calibração, né, que a idade radiocarbônica não pode ser usada de maneira direta, né? Mas em termos de idade calibrada, tem um evento de mudança rápida global. Então esses MCRs, esses eventos de mudança climática rápida, o que eles são detectados globalmente, tá? Isso é importante, tá? Senão não é considerado mudança climática, né? Senão é alguma coisa local. Mas para ser considerado mudança climática, eles têm que ter assinatura global. Então tem um deles entre 9 e 8 mil anos atrás, antes do presente. Tem um ou segundo entre 6 mil e 5 mil. Esse aí eu conheço bem, estudei bastante ele. Tem um entre 4.200 e 3.800. Outro entre 3.500 e 2.500. Mais um entre 1.200 e 1.000. E o último entre 600 e 150 antes do presente, tá? Ou seja, a gente teve pelo menos 6 períodos de mudança climática rápida dentro desse Holoceno bacana, né, com temperaturas altas e variações climáticas comparadas com o Pleistoceno, pelo menos, né, tudo muito mais tranquilo, mas ainda assim a gente tem esses períodos no Holoceno, né, com impactos consideráveis. E aí, que impactos são esses? Afinal de contas, o que a gente está falando? Tá? Bom, existe um conceito de bioestasia ou bioresistasia. É um conceito proposto, publicado em 1955 por um pedólogo francês chamado Henri Erhardt.
E essa teoria, o conceito da bioresistasia, eh, propõe, ou propunha, ele foi um pouco modificado depois por outros autores, mas propunha que você teria períodos de bioestasia, ou seja, quando você tem um equilíbrio entre a vegetação e o solo, e o período de resistasia, quando a vegetação e solo estão em desequilíbrio. Basicamente, né, no período de bioestasia, você teria a, a formação de solo, porque você teria vegetação e, portanto, cobertura vegetal e, portanto, todos aqueles processos que a gente viu na aula anterior, processos de formação de solo, estariam atuantes. E nos períodos de resistasia, você teria uma ruptura e, portanto, você teria uma ação geomorfológica mais forte. Então, na bioestasia, você teria a formação de solo, um aprofundamento do perfil pedológico, com quase quase nenhum afeiçoamento geomorfológico, né? Ação dos vários fatores formadores da paisagem, né? Seria pouco visível ou pouco atuante. E na resistasia, você teria quase nenhuma formação de solo, você teria, na verdade, erosão do solo, com aprofundamento dos vales, com afeiçoamento, com um trabalho geomorfológico mais forte. Então, os agentes de cunho geomorfológico seriam mais presentes. Tá? Esse conceito ele teve uma boa influência no Brasil, inclusive. O Tricart, que foi um pedólogo com muita influência no Brasil, ele mais ou menos que retomou e modificou um pouco as ideias do Erhard, mas aplicou também. E, paralelamente, nos Estados Unidos, tem um trabalho do Knox, que também, eu acredito que de maneira paralela, teve mais ou menos a mesma ideia, né? Que quando você tem rupturas climáticas, você vai ter um pico no que ele chamou de trabalho geomorfológico, geomorphological work. Então, esses conceitos, seja do Knox, seja do Erhard, né, de que você tem fases de estabilidade com cobertura vegetal e depois fases de instabilidade climática com oscilações fortes e que podem gerar mudanças muito profundas e rápidas na paisagem, né? Essa ideia geral, eu acho que ela é super bem aplicável, né? É uma expectativa teórica que me parece muito, faz muito sentido e que a gente acaba percebendo isso nos dados, né? No que a gente observa na paisagem. Tá? Então, esse conceito de bioresistasia do Erhard ou de morphological working, de trabalho geomorfológico do Knox, eles podem ser úteis para a gente entender essa inter-relação entre a geomorfologia e mudanças climáticas. Essa figura aqui é um modelo do Knox, de 1972, está inclusive na bibliografia da aula. E o que eu gosto do modelo do Knox é que ele tem uma expectativa um pouco mais interessante, né? Porque nesse modelo não é só a questão de que quando você tem uma mudança, uma ruptura, você tem necessariamente um maior trabalho geomorfológico, mas como seria a teoria da bioestasia ou bioresistasia do Erhard, tá? Aqui tem uma outra expectativa que é a passagem de úmido para seco tem uma expectativa diferente da passagem de seco para úmido. Tá? Então, assim, é um modelo teórico muito simples, né? E aí vocês têm lá no topo
A, B, C, D e E, né? Uma mudanças climáticas que vão no sentido de A para E, né? Então lá no topo vocês vão ter lá regime de precipitação relativa. No começo em A está em árido. Depois em B tem uma mudança brusca para um regime úmido. Então olhem lá embaixo, agora no segundo andar ali no B minúsculo aí que está escrito Relative Vegetation Cover, né? Cobertura vegetal relativa. Ela passa também de um máximo para um mínimo. Então o que acontece? Voltando ali no topo, está em árido, vai para úmido. O que acontece com a vegetação? Está em mínimo e vai para máximo. Mas notem que ela vai para máximo não abruptamente, né? Ela vai para máximo seguindo uma curva, né? Uma curva ascendente, né? Ou seja, existe um período de adaptação. Não é porque começou a chover que da Caatinga você vai ter a floresta amazônica num estalo, né? Existe um período de adaptação. As espécies adaptadas para o novo ambiente, elas demoram para se instalar, tá? Na terceira linha, no terceiro andar ali no C minúsculo, né? Tá ali potencial relativo da encosta para a erosão. O que acontece também aqui? Em A ele era máximo, né? Vocês concordam? Porque existia um potencial máximo porque o clima era árido. Então as encostas estão totalmente descobertas. Portanto, o potencial relativo para a erosão era muito grande. Na medida em que o clima passou abruptamente para úmido em B, esse potencial relativo para erosão vai diminuindo na mesma proporção que a vegetação vai aumentando, né? Então, essa curva ela vai de máximo para mínimo também de maneira paulatina. Então, é uma curva descendente, mas também com intervalo de tempo, porque esse potencial erosivo ele vai respondendo a aumento paulatino da vegetação. Tá? E lá embaixo, no último, no D minúsculo, é o trabalho geomórfico relativo. E aqui que é bacana, porque olha o que acontece com a curva, ela não é simétrica. Quando você passa, né, de A para B, de árido para úmido, você tem um pico desse potencial, desse trabalho geomórfico. Tá? Por que você tem um pico? Porque enquanto o regime pluviométrico aumentou de maneira abrupta, a vegetação demorou para acompanhar isso. E o potencial de erosão também demorou para passar de máximo para mínimo. Portanto, você tem um período onde você tem quase nenhuma cobertura vegetal, com um potencial de erosão no máximo, ali no C, né? O C minúsculo, você tem um potencial de erosão no máximo e um monte de chuva caindo. O que acontece? Um pico de erosão, que é o que aparece ali entre o período A maiúsculo e B maiúsculo. Tem um pico de trabalho geomórfico. E aí, na medida em que... Então tem um pico de máximo. Na medida em que a vegetação, a cobertura vegetal vai tomando conta da paisagem, esse trabalho geomórfico vai diminuindo, vai chegar no mínimo. E até que ele vai chegar no mínimo do mínimo quando você tem toda a paisagem já coberta de vegetação. Aí o que acontece em C maiúsculo? Você de novo volta para o árido. Novamente, a vegetação vai diminuir, o potencial para erosão vai aumentar, mas isso de maneira paulatina, tá? Porque não morre toda a vegetação de uma vez, né? E nem o potencial de erosão também não vai aumentar de uma vez, ele vai aumentando, tá? Mas nesse período, o que vai acontecer? Como você tem uma
nesse modelinho, né, muito simples, como você tem uma passagem para um clima árido, isso quer dizer o quê? Diminuição brusca da precipitação, portanto, você vai ter nesse período um mínimo de trabalho geomórfico ou geomorfológico. Vai para o mínimo. Né? Você vai ter super pouca. A paisagem vai ficar, vamos dizer assim, congelada, entre aspas, por um período curto, né, que seja, mas vai acontecer um mínimo de trabalho geomórfico simplesmente porque não tem água, não tem precipitação. Então notem que é assimétrico, tá? O que realmente, daí de novo, C, D e E, né? Você vai ter de novo uma passagem por um regime de árido para úmido, você vai ter de novo um pico de trabalho geomórfico nessa passagem. Então, o modelo do Knox ele é interessante porque ele supõe que haja uma assimetria da passagem de seco para úmido e de úmido para seco. Esse modelo do Knox ele foi usado depois por outros autores. Deixo um exemplo lá no PowerPoint. O Roberts e Baker. E eles usaram mais ou menos usaram a ideia, né? E colocaram isso dentro de um esquema de seca e umidade de lagos na África, né? E associam isso também com ciclos de precessão, né, da Terra e de insolação máxima, tá? E aparentemente conseguiram encaixar o modelo do Knox. Bom, e o que eu vou fazer agora é voltar para alguns exemplos que eu já tinha dado de sítios arqueológicos aqui no Brasil. Vou falar novamente do sítio Sumidouro e do sítio Lagoa do Camargo, que eu já tinha comentado na aula sobre processos de vertente. E é bacana retomar esses exemplos, porque agora a gente vai ver os mesmos sítios, os mesmos estudos de caso, mas agora colocando essa questão do trabalho geomórfico, tá? Mas voltando um pouquinho ainda em processo de vertente, eu acho bom porque isso ajuda a fixar, né, as ideias, né, e ver como essas coisas, como um mesmo sítio arqueológico, né, você pode abordar ele de maneiras diferentes e ver diferentes questões acontecendo. Então é isso que a gente vai ver nos estudos de caso. Aqui vamos voltar para o sítio Sumidouro, que a gente viu na aula de processo de vertente. E aqui está uma foto do Google Earth mostrando a Lagoa do Sumidouro, uma feição kárstica de abatimento. O sítio está numa das extremidades da lagoa. Nessa outra imagem, um zoom, né, mostrando a lagoa, o afloramento de calcário e a estrela vermelha ali, o sítio arqueológico. Aqui um aspecto do afloramento do Sumidouro. O sítio estaria ali na parte direita da foto. Vamos voltar um pouquinho na questão dos processos de vertente. Quando a gente chegou no sítio arqueológico, existiam duas hipóteses possíveis e conflitantes a respeito dos processos de vertente e de como é que eles iam impactar nossas abordagens sobre o sítio, tá? Duas hipóteses. A primeira seria a existência de peças em níveis distintos poderia sinalizar diferentes eventos de ocupação humana, intercalados por acumulação de colúvio, de maneira mais ou menos horizontal. Então, se a gente encontrasse peças em níveis distintos, a gente poderia pensar num coluvionamento soterrando níveis arqueológicos, ou soterrando antigos pisos, né, de ocupação. Uma hipótese
totalmente contrária seria a de que não há níveis arqueológicos distintos por conta daqueles processos de rastejamento, o creeping, né? O que aconteceria é que a vertente como um todo, aquela massa de solo ia descer a encosta e você não teria, portanto, as peças em sua posição original, tá? A acumulação do colúvio ia se dar de maneira convoluta, como se fosse uma massa uma massa de solo descendo de maneira convoluta e não em camadas, né, finas camadas, né? Então isso acarretaria uma mistura de diferentes eventos de ocupação, a mistura de carvões de datas diferentes, etc. Então, essas duas possibilidades estavam em aberto quando a gente vai trabalhar num sítio. Bom, além da questão do posicionamento dos vestígios arqueológicos, as duas hipóteses elas têm implicações para a datação, né? Se houve deposição mais ou menos horizontal ou subhorizontal do colúvio, recobrindo os níveis arqueológicos, então o carvão seria um bom indicador de idades, né? E haveria uma relação linear entre a profundidade da amostra de carvão e a época de deposição. Contrariamente, se a segunda hipótese fosse verdadeira, só nos restaria usar luminescência para datar esses depósitos e olhe lá, né? Porque a gente não ia se valer de carvões individuais que poderiam estar sofrendo essa movimentação encosta abaixo. A gente se valeria mais de grãos de quartzo que estariam expostos à luz solar, né? E a gente vai ver em aulas mais para frente como é que funciona essa questão das datações, né? Mas isso aí essas diferentes hipóteses têm implicações para os métodos de datação também, tá? Então, relembrando aqui rapidamente as características do sítio, né? O solo apresentava basicamente 3 horizontes pedológicos distintos. Tinha um horizonte superior de coloração mais avermelhada, com bastante evidência de bioturbação, bem poroso, pouco compacto e com uma textura, apesar da textura ser argilosa, no sentido que se você macerar o solo, né, e fizer uma granulometria padrão, a textura seria argila. Na verdade, essa argila se combinava em pequenos grânulos que formavam aglomerações agregados de tamanho areia. Então é uma coisa interessante, né? Isso é até uma coisa para levar em consideração. Quando você faz uma granulometria padrão, ela implica em maceração da amostra. E aí você perde uma informação importante, né? Qual que é a real porosidade do solo, né? Claro que você pode ver isso depois com lâminas de micromorfologia, né? Se você tira uma amostra do solo indeformada, impregna ela com resina e faz uma lâmina, como se fosse uma lâmina de rocha, aí você consegue enxergar os agregados, né? Mas a micromorfologia é uma coisa que você não faz para todas as amostras. As amostras de micromorfologia são sempre bem pensadas onde elas vão ser retiradas, né? Porque ela é um processo meio custoso, né? Em termos de tempo de coleta e tempo de análise e tempo de laminação, etc. Então, dificilmente um sítio vai ser todo sujeito à análise micromorfológica. Então, as amostras de micromorfologia elas tendem a ser um pouco enviesadas, né? Você vai tirar as amostras em pontos específicos, visando responder questões específicas. Então, muitas vezes você não vai ter amostra de micromorfologia de algumas partes do sítio, né? E, portanto, a análise granulométrica padrão pode ser enganosa, porque vai te dar uma granulometria muito fina, né? Por exemplo, argila, silt, quando na verdade existe uma porosidade muito maior, porque
essa argila está aglomerada em pequenas pelotas que no fim formam grânulos do tamanho de areia. Isso vai fazer com que o solo se comporte como se fosse uma areia, ou seja, ele vai ter uma alta porosidade e a água vai percolar muito facilmente por esse solo. Então, nesse horizonte superior de coloração avermelhada, tem essa característica, né? Uma alta porosidade intergranular. Abaixo vem aí um horizonte de cor amarelada, bem compacto, com baixa porosidade. Nesse perfil que eu estou mostrando, o limite entre esses dois horizontes está por volta de 140 a 160 centímetros de profundidade, né? Depois, conforme eu já tinha mencionado, nesse sítio, o que a gente percebeu? Que os materiais arqueológicos estavam sim em níveis discretos. Mais do que isso, a gente percebeu remontagem entre peças, ou seja, metades de lascas ou lascas que vieram da mesma sequência de redução, né? Lascas que saíram do mesmo bloco de rocha original, que, portanto, elas significam um evento de lascamento único e então são basicamente contemporâneas, né? Então elas remontavam no mesmo nível, ou seja, isso sugere baixíssima perturbação do pacote pedológico, do pacote sedimentar, né? Baixíssima esse movimento de vertente, esses processos de vertente não foram convolutos, basicamente. Eles foram de escoamento em lençol, né? O sheet wash, com um espalhamento do colúvio sobre as superfícies. Portanto, né, graças a essas observações, a gente percebeu que existia uma boa possibilidade de nós termos níveis arqueológicos discretos. A terceira camada seria a cascalheira da base. E como nós vimos na aula anterior, essa cascalheira provavelmente, ela não é de origem fluvial, apesar dos seixos serem absolutamente redondos. Esses seixos redondos, ou arredondados, né? Eles foram herdados de uma formação geológica anterior, mas muito mais antiga, foram erodidos, desceram a vertente. E por que eles formam essas verdadeiras cascalheiras, essas linhas de cascalho? Provavelmente por eventos climáticos de chuvas torrenciais que levaram embora todo o material fino, particulado, e deixaram esse resíduo, né, de seixos grandes. Então, essas cascalheiras seriam basicamente o que o Absaber, né, o famoso geógrafo Assis Absaber, chamava de horizontes de pedra inumados, né, horizontes de cascalho inumados, ou também conhecidos em inglês como stone lines, tá? São cascalheiras que não têm origem fluvial, mas sim são resultado da lavagem do solo por conta de eventos de muita energia, né, de chuvas torrenciais que levam embora o material fino e deixam o cascalho grosseiro como resíduo. Então, basicamente são essas três horizontes, né, três camadas que a gente enxerga no sítio. Agora, falando em termos de idades obtidas, a primeira quadra que a gente escavou, que foi a B1, nós enviamos duas amostras para datar. Primeiro, essa amostra que vocês veem aí, a 137 centímetros de profundidade, que deu 5.020 anos, mais ou menos 70. Isso é radiocarbônico sem calibrar, tá? Uma segunda amostra a 160 centímetros, que é da onde saiu uma lasca. Aliás, nas duas saíram lascas, né? Deu 8.310, mais ou menos 40, o que calibrada vai dar 9.000 e pouco, ou seja, já estava
no que a gente chamava de período paleoíndio. Então, essas idades, na verdade, fizeram com que a gente investisse na escavação do sítio, porque nós estávamos justamente procurando sítios paleoíndios a céu aberto. Porque na região de Lagoa Santa, como talvez vocês saibam, todos os sítios paleoíndios estão em abrigos. Então a gente estava pensando, mas que diabo, né? Onde que esse pessoal estava morando fora dos abrigos, né? Então esse sítio foi um dos raros, né, que encontrados a céu aberto. Porém, numa quadra do lado, a B2, a 115 centímetros de profundidade, a gente obteve uma data de apenas 230 anos. Né? Pior, na quadra S7, a 2 metros de profundidade, deu uma idade de 660 anos. Então, e na quadra S9, também a 2 metros de profundidade, uma data de 6.410, que eu também considero recente demais para ser verdade. Aqui as idades para a quadra S4, que a gente mandou um monte de carvão para ver se tirava dúvida. E o que vocês podem perceber é que existe uma certa coerência em termos de idade e profundidade. Bem na superfície tem uma idade de 510, depois uma de 1350. Nem todas essas idades estão relacionadas ao material arqueológico. O que interessa aqui mais é a questão da, vamos dizer, da integridade espacial das camadas, tá? Depois a 1,10 m de profundidade tem uma idade de 2020, mais 1,08 m, né? 1,12 m tem uma idade de 4.200, já pula. 1,30 m 3.400, 1,35 m 4.600, então não, tem alguma coerência, mas existe suspeita de algum tipo de movimentação, né? A 1,35 m, 1,38 m, 1,46 m, elas estão por volta de 4.500 anos. 1,5 m, 5.800, depois 5.130. Aí a 2,25 m, 5.800, que já está meio esquisito. E a 2,35 m, a idade mais, o carvão mais profundo tinha apenas 450 anos, o que também não é muito auspicioso. As idades de luminescência, por outro lado, para a quadra B1, foram bem mais coerentes, né? A 27 centímetros, 1.400 anos, o Ka no final é quiloano, tá? Então 1,4 quiloano são 1.400 anos, a 70 centímetros, 3.500 anos, a 1,37 m, 7.700 anos, a 1,60 m, 10.000 anos, 10.100 anos, a 1,96 m, 14.800 anos, 2,62 m, 18.500 anos, 2,88 m, a idade já deu uma variada aí, né? Teoricamente deu 15.700, o que está fora de ordem estratigráfica. Essas idades, novamente, nem todas estão associadas ao material arqueológico. 2,62 m, por exemplo, já está dentro da cascalheira. E essa idade de 18.500 anos, né, é o último máximo glacial. Bate com a ideia da cascalheira ter essa idade mesmo. E 1,60 m é onde tinha material arqueológico, batendo essa idade de 10.000 anos, 10.100 anos, está perfeito, está dentro. Isso mostra, nesse caso, que a luminescência está bem mais confiável do que o carbono 14. Ainda assim, a gente pode pensar, poxa, mas será que, no fim das contas, isso não está demonstrando uma movimentação meio convoluta do material, né, dentro do perfil? Bom, não. Digamos, a gente acha que não, primeiro porque existiam níveis arqueológicos bem discretos, né, as peças não estavam aleatoriamente distribuídas no perfil. Os carvões também não estavam aleatoriamente distribuídos no perfil, que sugere episódios de queimada natural, assim como o sítio Lagoa do Camargo, né, que eu mostrei na aula anterior.
E, mais importante, a gente encontrou 3 peças que remontavam na quadra B2. Isso tudo sugere realmente uma deposição em forma de escoamento superficial em lençol, né? Sheet wash, e não movimentação convoluta de colúvio. Então, a luminescência parece dar idades melhores do que o carbono 14. A pergunta é, por que o carbono 14 não foi muito adequado? E eu acho que tem a ver com questões de contaminação. Isso a gente vai falar com mais vagar na aula de métodos de datação. Eu não vou me aprofundar nisso agora, mas é importante para vocês perceberem como a simples ordem de chegada dos resultados pode ser totalmente determinante para você investir num sítio ou não. Se a gente não tivesse tido aquela idade de 8.000 anos a 1,60 m de profundidade, se por acaso tivesse saído uma idade de 4.000, a gente provavelmente não teria investido no sítio. Então vejam que perigo que é, né, quando você tem poucas amostras. E outra coisa é se basear num tipo de datação só se basear em carbono 14. A gente sempre tem que usar pelo menos 2 métodos diferentes, tá? Isso é uma coisa imprescindível, especialmente se você está lidando com sítios muito antigos, né? Então essa é uma lição que a gente aprendeu, tá? Para quem quer mais detalhes, esse sítio está publicado, está aí na bibliografia, e vocês podem esmiuçar essas questões todas com mais vagar, lendo o artigo. Lembra então que eu comentei no início que a granulometria do sedimento, se você fizer uma granulometria tradicional, moendo a amostra, né? Macerando a amostra para quebrar os grânulos, os nódulos, etc., ela vai ser muito, muito argilosa. Mas se você fizer uma granulometria sem fazer esse tipo de maceração, ela vai dar outro resultado. Aqui está a granulometria feita de 2 maneiras, 2 resultados diferentes. As barras foram feitas com Malvern, que é uma máquina. Ela faz a granulometria passando a amostra por um feixe de laser e medindo o tamanho dos grãos, tá? E então ela mede o tamanho, vamos dizer, real dos grãos, sem maceração nenhuma. No caso, eu pedi para que o pré-tratamento não incluísse maceração, propositalmente, tá? E a linha pontilhada é a granulometria, é a fração de argila feita pelo método tradicional de pipetagem com maceração. Então, na barra, a quantidade de argila feita pelo método do Malvern sem maceração, vocês mal enxergam, são aqueles pedacinhos pretos do canto esquerdo do gráfico. Já a argila, já depois que você macera o sedimento, a argila fica com essas proporções monstruosas aí, de até 80% de argila. Então, afinal de contas, o que é o real? A amostra macerada está te falando a realidade ou a amostra não macerada está te falando a realidade? Bom, as duas são reais, óbvio, né? Só uma é a granulometria, vamos dizer, macerada, né? Quer dizer, você está chegando no mínimo componente, no mínimo tamanho das partículas indivisíveis, vamos dizer assim. Já a não macerada está te dando uma outra realidade, que é o tamanho efetivo dos grãos que tem que ser transportados pelos agentes de transporte, né? Então, se uma pelotinha de solo com 2 milímetros de diâmetro, ou seja, o tamanho areia grossa, ela é composta por uma quantidade monstruosa de pequenas partículas de argila, o que interessa é que ela tem 2 milímetros e tem o peso equivalente. Então, um agente de transporte, ou seja, a gravidade e a água, né, os 2 agentes que a gente entende que estão atuantes na vertente nesse caso,
esses agentes têm que dar conta de transportar essa partícula de 2 milímetros. Não interessa se ela é feita de vários pedacinhos de argila ou se ela é feita de um grão só de quartzo. O que interessa é o tamanho e o peso dela. Portanto, faz muito mais sentido, neste caso, a gente pedir que a granulometria seja feita sem maceração, porque a gente queria perceber qual era a característica, o ambiente, vamos dizer assim, deposicional das várias camadas arqueológicas, né? Então, essas amostras foram coletadas a cada 10 centímetros de profundidade, e então foram processadas. E aí, o que eu fiz, né? O que nós fizemos depois com esses resultados? Rodamos uma análise de cluster, ou seja, você pega uma análise de cluster, né? Uma análise estatística, onde você pega os resultados de qualquer coisa, né? Qualquer coisa que tenha vários parâmetros. Podem ser diferentes aspectos de uma ponta de flecha, pode ser diferentes aspectos de uma bola de tênis, de várias bolas de tênis, né? No caso, a gente pegou a granulometria, ou seja, as porcentagens de argila, silt, areia fina, areia média, areia grossa, etc. E de cada nível, né? E rodamos essa análise estatística. O que a análise de cluster faz é te dizer quais amostras ou quais instâncias, quais casos são mais semelhantes entre si. E aí vocês podem ver na figura que foram gerados seis clusters, né? 6 agregados diferentes. Não coincidentemente, esses agregados tendem a ser níveis mais ou menos contíguos, tá? E isso sugere que cada agregado desse esteja refletindo diferentes pulsos de acreção, diferentes eventos de acreção de solo, né? Vertente abaixo. Então, o fato desses clusters, né? Serem relacionados a níveis que são contíguos, né? Sugere isso mesmo, né? Sugere a coincidência entre eventos discretos de deposição de solo e diferenças na granulometria, tá? Alguns desses agregados, desses clusters, mostram uma coincidência muito grande com os níveis arqueológicos. Vou mostrar aqui uma outra figura. Então aqui no caso, nesse perfil, vocês podem ver, né, que existe uma coincidência de camadas arqueológicas que estão denotadas aí nessas faixas cinza com alguns clusters, com os clusters A, B e F, por exemplo. Em outros casos é o oposto, né? Você tem os clusters C e E, eles aparecem justamente quando você não tem material arqueológico associado. Bom, o mais importante disso é que essa granulometria essa análise estatística, ela foi bem interessante para sugerir a existência de níveis discretos de acreção de colúvio. Então, esse é o ponto importante, tá? Ou seja, é uma outra linha de evidência. Então, a gente está o tempo inteiro trabalhando com múltiplas linhas de evidência. E, no fim das contas, a arqueologia inteira funciona dessa maneira, né? A arqueologia é uma disciplina que funciona, né, cruzando múltiplas linhas de evidência, assim como a geologia histórica, assim como quase todas as outras ciências, tá? E então, a gente juntando as linhas de evidência das peças que remontam com essas evidências da granulometria, com evidências também da micromorfologia
e novamente aí vocês podem ver os mais detalhes no artigo. Tudo isso aponta para a, a possibilidade grande, né, do sítio ter níveis, o posicionamento das peças no perfil e etc. Né? Tudo isso aponta para o sítio ter essa característica de acreção de colúvio por sheet wash, né? Por escoamento em lençol, deposição em lençol, e não de maneira convoluta. Mesmo as datas de carbono 14, que não são lá grande coisa, né? Que estão com esses dados meio esquisitos, elas elas tendem a apresentar uma certa... são mais antigas quanto mais você desce no perfil, né? Com algumas exceções, e novamente eu vou falar sobre essas exceções, sobre essas datas esquisitas em grande profundidade na nossa aula sobre métodos de datação, porque isso ocorre em outros sítios, em outras situações, não é uma coisa isolada deste sítio aqui, tá? Mas, em suma, né, se a gente levar em consideração essas várias linhas de evidência, a gente chega a uma conclusão mais plausível, que é, né, o sítio não apresenta essa característica de descida de material coluvionar de maneira convoluta, como se fosse sei lá, uma massa de barro descendo uma rampa, né? E sim uma coisa muito mais suave e sutil, que são pequeninas camadas de solo, né, se depositando lentamente ao longo do tempo, né? Com diferenças, esse lentamente ao longo do tempo, com diferenças grandes entre si, tá? A gente vai ver daqui a pouco que em alguns casos essas camadas demoram muito tempo para se depositar, em outros casos essa deposição é bem mais rápida. Bom, e aí vocês podem se perguntar, tudo bem, você está falando de processo divertente de novo, mas isso foi a aula passada. Essa aula aqui seria sobre geomorfologia e impacto nos sítios arqueológicos. E esse é o ponto, né? Quer dizer, a gente usou todos esses dados para conseguir chegar na conclusão de que o sítio sofreu acreção de maneira mais ou menos horizontal, vamos dizer assim, ou paralela à superfície, né? E não de maneira convoluta. Esse é o ponto. A segunda conclusão é de que o carvão não estava sendo muito confiável. A terceira conclusão é de que a luminescência parecia muito mais confiável. E, portanto, se a gente juntar o fato de conseguir ter uma cronologia baseada em luminescência, associado ao fato de que temos essa acreção de maneira mais ou menos lenta e suave, e não de maneira caótica e convoluta, a gente consegue pensar em taxas de acreção, ou seja, em taxas de acumulação de material ao longo do tempo. E essa pode ser uma informação muito importante, né? Porque a gente está falando então de paleoambientes, geomorfologia e formação de sítios arqueológicos, certo? E aqui nessa figura nós temos o resultado disso tudo. Pegando aquelas idades de luminescência e levando em consideração as profundidades de onde elas vieram, a gente tem uma coisa muito interessante. A gente tem aquela idade mais antiga, por volta de 18.000, da Cascalheira, e depois a gente tem a idade seguinte, e assim sucessivamente, né? E colocando elas em ordem estratigráfica e vendo quantos centímetros estão uma da outra, a gente faz uma divisão, né, de idade por milímetros, né? E aqui esse gráfico é exatamente isso, é um gráfico de acumulação de solo no eixo Y, milímetros por ano, e no eixo X, anos antes do presente. E o que a gente tem é que ali vem uma taxa de acumulação super alta, cai bruscamente, segue até mais ou menos 10.000 anos, e é nesse período em que há uma queda muito brusca de
de acreção de solo coincidência ou não, novamente, é quando a gente tem as ocupações humanas mais antigas, né? Aquela setinha escrito Humans Arrive, né? Humanos chegam, é assim, humanos chegam que a gente encontrou nesse sítio, né? Provavelmente humanos chegam bem antes, humanos chegam ali aonde a curva inflete, né? Ou muito antes, na verdade. Mas vamos usar aqui a data existente aí para o sítio, né? Depois, a segunda setinha ali, Humans Leave, né? É quando o pessoal abandona a Lagoa Santa. Novamente, coincidência ou não, as taxas de acreção vão subindo cada vez mais. A flecha cinza, escrito ipsitermal, quer dizer, o ipsitermal, né? Seria o Holoceno Médio, por volta de 5.000 anos, quando você tem um aumento da temperatura em escala global, né, e com muita instabilidade climática, né, e aí vocês notam que as taxas de acreção de sedimento vão aumentando ao longo do tempo, né, e até chegar lá em cima, e lá em cima aí a gente já tem uma ação antrópica mais forte, né? Seja pela ocupação em volta da lagoa por grupos ceramistas, né, o que vai, né, inevitavelmente levar à abertura, a queima da vegetação para plantação e para a instalação de aldeias, etc. E a própria agricultura recente. Tá? Então, voltando lá para o nosso modelinho do NOx, ou a teoria biorresistática do Erhard, o que a gente tem aqui é possivelmente, né, um reflexo de estabilidade e instabilidade climática nessas taxas de acreção, né? Esse aumento paulatino de acreção, ou seja, essa grande quantidade de colúvio, né, de solo que se acumula no local do sítio, ela sugere uma instabilidade suficiente para fazer com que a vegetação, por exemplo, né, não esteja tão presente ali, né, e que eventualmente as chuvas torrenciais e coisas do gênero, né, estão fazendo com que o trabalho geomórfico, né, o geomorphic work do NOx atue mais. Tá? Então essa é um possível modelo, e é isso que a gente propôs no artigo. Então, novamente, notem que todas essas conclusões elas são embasadas numa série de evidências, né, que você vai juntando, vai ligando de, né, várias pistas, né, que você tem e que se juntam, né, nessa interpretação. E agora, voltando para o nosso caso paulista, a Lagoa do Camargo, que a gente já tinha visto em aula anterior. Vou abreviar a discussão, mas chegamos à mesma conclusão, né? Taxas de acreção de solo, acreção de solo feita por meio de escoamento superficial, né, na forma de sheet wash, escoamento lençol. Também uma boa integridade dos níveis de ocupação. A micromorfologia sustenta essa interpretação. E a gente tem as idades do sítio. Aqui as idades obtidas para o sítio. A 60 centímetros de profundidade, 2.210, a 90, 5.180, a 140 centímetros, 5.220 e assim sucessivamente. Né? E na coluna da direita, os cálculos de milímetros por ano. Né? Os cálculos de acreção de solo em milímetros por ano. De cara já dá para perceber que tem uma anomalia monstruosa que é a 1,40 m entre a idade de 5.220 e em 90 centímetros, 5.180. Isso dá uma taxa de milímetros por ano de 12,5 milímetros por ano, ou seja, é uma ordem de grandeza superior duas ordens de grandeza, né? É 100 vezes superior às taxas comuns do sítio. Claro que, pode ter algum erro, pode, né? Afinal de contas, nada é infalível, né? Mas é um pouco de coincidência, talvez, que a outra taxa de
de acumulação grande tenha dado lá em 2,20 m, que é uma taxa, né, de 6,67, que também é totalmente anômala. Então, se vocês lembrarem no começo da aula, quando a gente está falando dos eventos de mudança climática rápida, né, a gente tem um evento que chama o evento 8.2 quiloano, que é um evento global, de escala global de variação muito rápida no clima. E a gente tem o ípice termal aí por volta de 5.000 anos. Então, coincidência ou não, a gente tem as duas anomalias em termos de taxa de acreção de solo que pegam exatamente dois períodos de mudança climática rápida. E agora, olhando isso em gráfico, né? Então aqui de forma gráfica dá para ver esses dois picos monstruosos de acreção de solo, batendo ali por volta de 8.000 anos, né, que pode ser correlacionável ao evento 8.2, pode ser correlacionável àquele de 9.000 também, que a gente viu na tabelinha no começo da aula, e por volta de 5.000 anos, que também é um clássico, né, que é o chamado ípice termal, erroneamente chamado de ótimo climático, né? Esse termo ótimo climático já foi muito usado, mas ele não tem nada a ver, porque não tem nada de ótimo, né? Foi ótimo no sentido de que aumentou a umidade na Europa, mas em outras partes do mundo teve umas secas desgraçadas. Então, usar o termo ótimo climático é infeliz, né? O termo correto é ípice termal, que quer dizer aumento de temperatura. Então é isso, graficamente vocês estão vendo aí, né? Assim como apareceu isso no Sumidouro, apareceu isso na Lagoa do Camargo. Então é uma coisa para pelo menos deixar a gente de orelha em pé, né? E prestar mais atenção nessas possibilidades. Em suma, isso quer dizer que no Oceano Médio, tanto aqui em São Paulo quanto lá em Minas Gerais, houve taxas de acreção de solo muito grandes, né, que provavelmente são responsáveis pelo soterramento de sítios mais antigos, e por isso a gente está encontrando esses sítios de 8, 9, 10, né, 12.000 anos profundamente enterrados lá por volta dos 2 metros de profundidade. Para quem trabalha com arqueologia de contrato, ou mesmo para quem trabalha com arqueologia acadêmica, né, não importa, o fato é que a gente precisa então desenvolver métodos para encontrar esses sítios, né? Não é qualquer furinho de cavadeira que vai chegar nessa profundidade, né? Bom, o que a gente pode concluir de todos esses estudos de caso é que parece, né, ainda com os poucos dados que ainda temos, e isso precisaria retomar isso em outros sítios arqueológicos em outras partes do Brasil, mas pelos dados que a gente tem, né, é fortemente sugerido que haja picos de coluvionamento que batem, né, com períodos de mudança climática rápida, especialmente essas mudanças do Oceano Médio, né, onde além de a gente ver possíveis diminuições na população, ou possíveis diminuições na ocupação humana em grandes áreas do Brasil e outras áreas da América do Sul durante o Oceano Médio, isso a gente vai ver numa aula mais para frente, existe a possibilidade de você ter um soterramento forte, né, de sítios arqueológicos mais antigos, né? Isso explica a gente encontrar sítios arqueológicos do início do Oceano, né, sítios paleoíndios, vamos dizer assim, em profundidades de 2 metros, tá? Então deve ter a ver com essas taxas de coluvionamento, que provavelmente tem a ver com essas mudanças climáticas rápidas, né, especialmente do Oceano Médio. Uma coisa também importante para levar em consideração é que, novamente, né, a gente está vendo a arqueologia fornecendo dados, né, para outras disciplinas. No caso, a arqueologia fornecendo dados para a questão da geomorfologia e para a questão das mudanças climáticas, né? E
e a respeito do impacto que essas mudanças climáticas têm nos humanos que viviam na época, né? No Oceano Médio, por exemplo. Agora, uma outra coisa que ainda é bem pouco explorada e que eu acho que essa questão é, do trabalho geomórfico, né, relacionado a mudanças climáticas rápidas, pode oferecer alguma luz é a respeito do que aconteceu entre o último máximo glacial, aproximadamente 18 mil anos, o pico, né, do máximo glacial, mas vai mais para trás, né, vai de 23 a 15 mais ou menos. Mas o que aconteceu entre o último máximo glacial e o Holoceno? Tá? Porque é interessante, é um período bem interessante, porque vejam que a gente tem possíveis, assim, a gente tem evidências de ocupação humana na América do Sul que são bem antigas, né, que remontam aí. Vamos ser bonzinhos, vamos pegar pedra furada, sei lá, as datas mais, né, chega aí no limite do método do radiocarbono, tá? 40, 50 mil anos. Aí se a pessoa, não, mas eu não sei o que lá, não acredito na pedra furada, tá bom. Pega então Santelina, que tá lá batendo nos 23 mil anos, 26, 23. Pega Monte Verde, que tem uma data de 33, beleza, né? Esses sítios estão todos, são muito antigos, né? Depois a gente tem os sítios do final do Pleistoceno, início do Holoceno, né? Que tem aí calibrado, estourando 13 mil, né? Tipo 11 mil radiocarbônico, 13 mil calibrado. Daí a gente tem um monte de sítios. Aí é tranquilo, né? Mas o que acontece nesse período intermediário? Por que a gente tem datas muito antigas, pré-último máximo glacial, e depois a gente já tem datas do final do Holoceno, né? É coincidência que aqui no meio a gente tem essas variações climáticas aí, mudanças climáticas rápidas, de Oder Dryas, Younger Dryas, Bolin, Allerod, né? Essa variação climática selvagem, né, entre esses dois pontos, né? Será que a gente tem uma conjugação, né, de profundo impacto em populações humanas por um lado, ou seja, menos gente mesmo, porque esses humanos foram profundamente impactados por essas mudanças climáticas, tá? Conjugado com um trabalho geomórfico monstruoso que pode ter odiado muita coisa, muitos sítios podem ter sido destruídos durante esse período, né? Essa é uma coisa que eu coloquei num dos artigos que está na bibliografia, um capítulo de livro, né? E eu acho que é mais uma questão a se pensar, né? Porque se existe, se de acordo com o modelo do Knox ou do Earhart, né? Se existe um aumento na intensidade do trabalho geomórfico ligado a variações climáticas, a gente tem variações climáticas, né, mudanças climáticas rápidas tão intensas no final do Pleistoceno, será que elas não foram responsáveis pelo apagamento, né, da maior parte dos sítios arqueológicos na paisagem, fora o fato de que pode ser que já tinha menos sítios arqueológicos sendo produzidos, ou seja, porque tinha menos gente, também devido a essas mudanças climáticas, né? Essa é uma coisa a se pensar. Então, com isso, termino o tema de hoje. Obrigado, até a próxima.